Boa tarde, Maringá. Sou Ligiane Ciola do portal O Fato Maringá. Para você que ainda não conhece, ofatomaringá.com.br. Estou entrando ao vivo nas redes sociais e no nosso canal Web TV O Fato Maringá. Nesse momento, nós estamos entrando ao vivo para analisar, junto com a jornalista Silvia Cautiolari, tudo o que vem acontecendo durante essa semana. Vamos falar da emergência Covid-19 aqui no município de Maringá. Já a semana passada, os casos explodiram durante toda a semana através dos boletins diários, e essa semana não foi diferente. Tivemos 2 vezes mais de 400 casos de Covid nos boletins da prefeitura, que registram os casos tanto do privado como do SUS. Além da emergência, vamos falar das ações que a prefeitura tomou durante essa semana. Criou um comitê de crise multissetorial, onde envolve associação comercial, sindicatos, profissionais da área de saúde e diretores de todos os hospitais, para conhecer de perto qual é a realidade e como enfrentar. Como eu dizia, nós vamos analisar os fatos da semana junto com a jornalista Silvia Cautiolari. E nós vamos começar. Boa tarde, Silvia, seja bem-vinda. Olá, boa tarde você, Ligiane, pessoal que está nos assistindo. Então, já faz um tempinho que a gente não se encontra por aqui, né, Silvia? Na vida É, real faz muito mais, mas pela internet também faz um tempinho, né? é verdade, é verdade. Então, estamos quarentenando. E, mais uma vez, voltamos no assunto emergência Covid em Maringá. Explosões de casos. Dessa vez, a prefeitura criou um comitê de crise multissetorial para conversar com outros interessados. Como que você analisa esse momento aqui na cidade de Maringá, essa situação de crise? É, Ligiane, até estava olhando as minhas anotações, a última vez que a gente conversou foi dia 18 de setembro, há praticamente 2 meses, né? E pelas minhas anotações, Maringá tinha 127 óbitos. E 2 meses depois, nós temos 199. Acho que mais uma semana, 15 dias, nós, com essa explosão de casos, nós vamos fazer em 2 meses o que a gente não tinha feito em 6. Quer dizer, é um número assustador. O próprio Paraná tinha 4.000 mortes e hoje já estamos, daqui a pouco nós vamos passar de 6.000 mortos, né? Eu acho que esse comitê, né, esse gabinete, ele tinha que ter sido mantido e criado e cultivado, né, as suas ações e o seu olhar sobre a situação desde sempre, desde o início da pandemia. Ainda bem que ele acontece agora de forma mais orgânica, né, mais representativo, porque a gente não vai poder cometer nessa segunda onda os mesmos erros que a gente cometeu no início de março. A gente está vendo e está assistindo a segunda onda na Europa, está vendo, né, o que levou, né, essa explosão de casos. O próprio Estados Unidos em 24 horas teve 2.400 mortes nas últimas 24 horas. É um sinal de que a gente vai ter, para ter um resultado diferente do que a gente teve há 9 meses atrás, nós vamos ter que fazer diferente. E aí a diferença está numa ação integrada, gente, de todo mundo. A gente precisa de um plano, né? A gente precisa de um plano, não só municipal. Acho que é importante que as cidades se articulem diante da sua realidade, administrando as pressões de todos os setores, de todos os lados. Mas eu acho que o Brasil precisava de um plano nacional de enfrentamento e combate, né, ao coronavírus. E essa questão da saúde é uma luz vermelha que, para mim, ela não apagou nunca nesses meses todos, né? Não, e E o que agora a gente está. o mais grave de tudo isso, dessa crise sanitária, vem agora, que são mais médicos e mais enfermeiros doentes, você entendeu?
e a falta de profissionais. Foi até feito um edital pela prefeitura, disse que a gente pode até pagar mais, além não tem profissional. Já soubemos de testemunha de profissionais que trabalhava e, na hora que falou, você vai para frente da Covid, ele falou, eu não vou trabalhar. A gente tem que entender que para você enfrentar uma pandemia, uma doença, você tem que ter um psicológico muito forte. E até é compreensível, né, essa recusa, porque não adianta você ficar em plantões de 12 horas, né, enquanto as pessoas estão na esquina no bar bebendo. Aí não faz sentido, né? Quer dizer, qual é o sentido de só você ir para o sacrifício? A gente entende que é preciso que as pessoas se conscientizem enquanto sociedade, né, para combater juntos. E aí não é só o problema de pessoal, de leitos, nada. Outra coisa grave que a gente vai viver de novo, e nós já vivemos, é a questão dos medicamentos, dos insumos. Daqui a pouco não vai ter mais como produzir anestésicos, né? Como a gente viu bem no final, quando a curva, quando baixou um pouquinho o platô, né? Porque a gente, na verdade, a gente não chegou num pico, a gente ficou lá em cima e deu uma diminuída, e agora a gente está subindo rapidamente demais. Muito, a velocidade é grave, é preocupante e alarmante, precisamente. E eu acho que é isso que agora as pessoas têm que, as pessoas que podem, né, contribuir. Quer dizer, quem é que nós vamos continuar colocando em risco? Eu acho que o Natal é um momento importante, né, para o comércio, para os empresários, para os trabalhadores, para a economia informal, né, diante desse desemprego monstruoso que a gente tem. Mas eu ainda, desde o início, eu acho que a gente tem que salvar vidas primeiro, né? Depois a gente salva a economia, não tem outra saída. Não tem outra saída, mas vamos falar um pouquinho do que levou a tudo isso, né, Silvia? Porque, assim, de repente, de um modo geral, não se divulgou mais tanto o que estava acontecendo de números, de casos, de fiscalização, né? E se começou uma campanha eleitoral e se teve mais aglomerações e mais nós vimos, nós acompanhamos, não tem como não dizer que foi assim, né? Registramos lá no comitê do PSD da Vitória do Ulisses, era aglomeração. E assim, em outras cidades também foram assim. Isso vai trazer ainda mais resultados e mais explosão de casos. Isso da campanha a gente vai ver mais para frente, ainda está cedo, porque o contágio, né, e os primeiros sintomas é de 10 a 15 dias, e a eleição aconteceu, né, há 10 dias. Então, isso que a gente está vendo hoje, essa explosão dessa última semana, ela é anterior à eleição, ela pode até ter vindo da campanha, mas a gente viu que a campanha aconteceu mais, né, na internet, muitas pessoas, né, preferiram fazer essa campanha, tanto é que não foi possível fazer um levantamento, um perfil de quem votou, de quem se absteve, né? Mas a gente já tem uma noção de que as pessoas do grupo de riscos preferiram não ir votar, os jovens se engajaram mais na campanha, exatamente porque o material, né, na internet foi muito maior, e os jovens, né, e os adultos até uma certa idade são as pessoas que estão na internet. Então houve um engajamento, um engajamento, né, muito grande em relação à campanha digital. Mas eu não acredito, eu não reputaria, né, eu acho que a campanha é um momento, mas a gente teve os feriados, a gente teve esse relaxamento, e eu acho que também contribuiu muito as notícias da vacina, que a vacina está chegando, que tem 90%, que tem 92%, e as pessoas ainda acham que a vacina será, né, a grande solução, quando a gente precisa entender que a vacina é mais uma estratégia para evitar o combate. Ela não é a cura e nem a solução para a Covid. Esse é o problema. Então, as pessoas passaram a achar que, bom, então tá, daqui 2 meses, fevereiro, 3 meses, a gente já vai ter a vacina, vai estar tudo... Não, não é isso. A vacina, ela demora, né, até... Primeiro tem a questão da produção, depois tem a questão da logística. Até você vacinar um contingente que impeça que o vírus circule,
vai demorar um pouquinho ainda, vai depender de muito uso de máscara, de muito distanciamento, de higiene com as mãos Então, e do próprio cuidado, né? o último boletim traz uma pequena queda no número de contágios, né? Porque o próximo boletim deve sair agora no final da tarde, entre 4h30 e 5 horas da tarde. Estamos aí. Maringá registrou 264 novos contágios e 3 mortes. A cidade chega a 199 óbitos e 38 só em novembro. Maringá volta à matriz de risco laranja. Altos riscos. UTI chegam a 80,79% nas estruturas privadas e 58,57% nas dedicadas à Covid. É uma situação bastante preocupante. Não, é muito alarmante mesmo, muito. Até porque, pela própria dinâmica da doença, as pessoas que estudam os números, né, as estatísticas mostram que Só um minutinho. Toma uma aguinha. Isso, tá tá muito quente, engasguei. Pode continuar. Não, e o ar está muito seco também, então isso colabora para que a garganta, os olhos, né, e quem tem rinite sofra demais. Mas o que eu estava falando é o seguinte, que as estatísticas mostram que quando você tem um aumento muito grande de número de casos, tá? O aumento acontece num período muito curto de tempo. Então, vamos dar um exemplo. Se em 15 dias explode, sei lá, 40% o número de casos, nesse período de 15 dias, para você baixar essa média, você precisa de 30 dias. Você precisa que esses próximos 30 dias não tenha o mesmo volume de contágio. Então, o tempo de recuperação é maior do tempo do contágio. E as pessoas se esquecem que uma pessoa que precisa de cuidados, mesmo de enfermaria ou de UTI, essa internação, em muitos casos, passa de 20 a 30 dias. Teve um caso aí que a pessoa ficou 100 dias internada. Então, a dinâmica da doença é porque se você não conta com o apoio da população, a conscientização, para evitar as aglomerações, para evitar se expor ao risco e trazer o risco para casa, fica difícil. Qualquer plano que você fizer não vai dar certo. Por quê? Porque tem festa clandestina, porque as famílias resolveram se reunir porque estavam cansadas, isoladas. Eu sei que é horrível, a saúde mental de todo mundo está péssima, mas, gente, agora a gente chegou num momento crucial. A segunda onda, comprovadamente, cientificamente falando, ela é pior, ela é mais mortal, sabe? Ela é mais mortal que a primeira. Você sabe, né? Porque antes se falava das pessoas com comorbidades e idosos. E hoje nos hospitais estão jovens chegando com problema, tendo que usar respirador. Então, quer dizer, já preocupado. O diretor da Santa Casa, falou o seguinte nessa reunião, nesse comitê de crise. Nós estamos vendo um momento que nós vamos ter que escolher a quem atender. A quem atender. Exatamente. E nós já vivemos isso. Europa já viveu isso. Estados Unidos já viveu isso. Nós já vivemos isso. Não aqui no sul ou no sudeste, né? Mas no norte e no nordeste e no centro-oeste, os profissionais de saúde já viveram esse dilema, né? Já vivemos. Mais preocupante de tudo isso que você falou e que a gente comentou aqui, é que eu dei uma engasgada e não consegui raciocinar, que 38% dos casos de óbitos em Maringá aconteceu agora em novembro. Um crescimento explosivo esse mês de novembro. É isso que eu estou falando. Em 2 meses, a gente praticamente dobrou, porque você vê, até 18 de setembro eram 127 mortes.
hoje nós estamos em final de novembro, 2 meses depois, nós já temos quase 200, quer dizer, falta 27 mortes, ai que horror, para a gente fazer em 2 meses o que a gente, para morrer em 2 meses o que não morreu em 6, quer dizer, o que é isso? É a explosão de casa, é o contágio, quanto mais pessoas, por isso que eu já li e me convenço cada vez mais que testagem em massa, distanciamento, um suporte do poder público para empresários, empresas e trabalhadores que precisem ficar em casa, porque, gente, a rotina de restrição, ela vai ter que continuar. Ela vai ter que continuar, e é assim que está funcionando em muitos países, em muitas cidades, em que fecha, vai ser se fecha e abra, a gente sabe, né? Vai ter que fechar de novo, as pessoas vão ter que se controlar, porque senão a gente vai ter realmente um genocídio, porque as pessoas vão morrer, como a gente viu no Peru, na rua, sem atendimento, e não é isso que a gente quer, né? A gente ainda pode controlar a situação, porque o contágio, ele tá muito definido, ele é claro, não tem mistério. Eu brinco sempre assim, não é uma pulga que eu chego perto de você e o vírus pula em você. Não é isso. O vírus precisa ter o toque, né? Precisa ter o toque e precisa ter a saliva que a máscara ajuda a conter. Isso. Aí, agora voltou, Silvia. Ah, tá. Eu achei que era. Eu falei, mas será que é o meu 4G? O que aconteceu? Que eu tô no 4G. Certo. Então, Não, mas eu prossegui com o seu raciocínio. eu parei aonde? Agora eu não sei porque ficou. Mas eu estava falando das medidas, né, que Você são falava possíveis, quer dizer. do distanciamento, do não toque, da saliva, tudo isso, né? Que são É, as recomendações básicas. eu acho que a gente podia até fazer um paralelo com a dengue, né, que é mais mortal, né, que mata mais do que o próprio coronavírus, que também depende de uma ação individual, sabe? Depende de cuidar. É isso mesmo. Então, Silvia, nós vamos encerrar esse nosso bate-papo. Eu acho que deu uma caidinha aqui. Nós conversamos com Silvia Cautiolari a respeito desse momento que nós estamos vivendo em Maringá. A pandemia está aí, temos que todos tomar os devidos cuidados e evitar aglomerações para evitar a transmissão dessa doença. Nós voltamos a qualquer momento, voltarei ao vivo com informações do boletim que deve ser publicado a partir das 5 horas da tarde. Vamos entrar aqui novamente, que parece que ela retornou. Então, para a gente fechar assim, né, essa análise, Desculpa. Uhum. imagina, dessa situação que a gente está vivendo, eu peço aí uma mensagem sua para a população, para os nossos leitores, né, que ainda está aí essa doença. Agora, eu acho que a gente está num momento crucial de tentar entender que para a gente ter um outro resultado no combate ao coronavírus, é que a gente vai precisar fazer o que não foi feito até agora, que é todo mundo se organizar, todo mundo dar a sua parcela de sacrifício, entendeu? A gente tem que proteger não só a economia, mas nós temos que proteger a vida das pessoas, dos empresários, dos trabalhadores, né? Dos idosos, de todas as pessoas, dos jovens. Agora é aquele momento da gente se recolher e
sair só se for muito preciso, e quem tiver que sair tem que se cuidar, porque os números mostram que essa segunda onda que está encontrando a primeira pode ser pior do que já viveu. E eu acho que o poder público agora tem que pensar não só em fechar, mas ele tem que fazer o que não foi feito até agora. O poder público precisa ajudar a trabalhadores, porque senão a gente vai ter o desemprego recorde e isso vai ser ruim e vai ser mais difícil recuperar, né? Embora a economia recuperar, agora as vidas não. É Eu isso, acho gente. que Vamos ter fé. Vamos ter fé que nós estamos num momento emblemático. É uma encruzilhada agora. É viver ou morrer. Não tem outra saída. Silvia, agradeço. 2021 não será um ano fácil para ninguém, principalmente para a administração pública. E nós voltamos a qualquer momento com mais informações. Silvia, muito obrigada. Ok, obrigada. Prazer estar com vocês. Nós que agradecemos. Até mais. Tchau, tchau. Até. Tchau. Então, nós falamos com a jornalista Silvia Cautiolari, você pode ver essa análise dessa situação que a gente vive em Maringá, e, como eu já dizia, voltaremos a partir das 5 horas com informações do novo boletim de coronavírus aqui na cidade. Ligiane Ciola para o Fato Maringá.